Que a paz de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esteja com cada uma dos nossos irmãos e irmãs, também visitantes aqui, sempre muito bem-vindos. Nós queremos destacar do Evangelho há pouco lido, o versículo 30 de João, capítulo 19. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Que Deus, o Espírito Santo, ilumine a nossa reflexão nesta manhã. Amém. Querida igreja, certo pai, um dia, decepcionado com a rebelião do seu filho que o havia abandonado, e que ele dissera que jamais o procuraria mais, este pai tomou uma decisão radical. Ele resolveu construir sua casa no alto de uma montanha, em meio a uma floresta fechada. Desgostoso com a vida, aquele pai não queria ser mais encontrado por ninguém. Assim, o pai vendeu a sua linda casa da cidade, vendeu seu telefone, sua televisão, vendeu tudo e se embrenhou no mato até chegar então no morro. No alto do morro, ele olhou para trás e, vendo a densidade da mata, ele pensou: bom, aqui ninguém vai me achar. É aqui mesmo que construirei a minha nova casa. Então aquele pai começou a derrubar árvores, muitas árvores, e com elas foi construindo aos poucos o seu novo lar, a sua nova casa. Cultivou uma horta de onde ali ele tirava o seu alimento, e ali então vivia muito bem. A água que ele precisava vinha de um córrego de águas limpas e refrescantes que desciam das montanhas e de sabor muito agradável. As suas duas únicas companhias eram o seu radinho e uma capivara domesticada. Um dia, aquele pai estava na varanda de sua casa, a sua casa já devidamente concluída, e pensou: e se o filho decidir me procurar para uma reconciliação? Como é que ele vai me encontrar? Como é que ele vai chegar até onde eu estou? E aí então aquele pai tomou a decisão de construir um caminho, uma estrada através da qual o filho pudesse chegar até onde ele estava. E não foi fácil construir aquele caminho, aquela estrada, pois a mata ela era muito densa. Certo dia então, enquanto aquele pai construía o caminho de acesso, o caminho em que o filho pudesse usar, se um dia ele resolvesse voltar para os braços do pai, aquele pai então, enquanto construía esse caminho, essa estrada, ele sofreu um acidente. Uma árvore muito pesada caiu sobre a sua perna esquerda, esmagando-a completamente. E a mesma precisou ser amputada. Mas aquele pai não desistiu de construir uma estrada para o filho ir encontrá-lo, caso assim decidisse. Usando então uma cadeira de roda, já recuperado do acidente, continuou a sua obra. E ao lado do local onde o acidente havia acontecido, ele fincou na terra um pedaço de madeira e pintou esse pedaço de madeira de vermelho. Sentado em sua cadeira de roda, aquele pai prosseguiu o seu objetivo, pois afinal de contas, se o filho quisesse voltar para reconciliar-se com ele, precisaria de um caminho de acesso ao pai. E o pai então, mesmo sentado em sua cadeira de roda, manuseava o machado como ninguém.
e foi cortando árvores para que o caminho de acesso à estrada ficasse limpo, ficasse pronta. E aí então, enquanto aquele pai fazia o seu trabalho, aconteceu uma outra tragédia, um desmoronamento no alto da montanha. Algumas pedras vieram rolando montanha abaixo e uma delas atingiu o braço direito do pai. O ferimento foi muito grave, sangrou muito, e aí aquele pai novamente passou por uma experiência terrível. O seu braço teve que ser amputado. E aquele pai agora estava sem uma perna e sem um braço. Recuperado do acidente, aquele pai, sentado em sua cadeira de rodas e sem um braço, com o outro braço, ele novamente preparou a terra e fincou num buraco um pedaço de madeira, bem ao lado onde o segundo acidente havia ocorrido. Fincou um pedaço de madeira ali, naquele trilho. E aí então, depois de muito tempo, depois de muito suor e muito sangue, de muito sacrifício, o caminho de acesso ficou pronto. A estrada de volta ao pai estava consumada, estava pronta. O caminho, a estrada que poderia novamente unir o filho ao pai, estava pronto. O pai, feliz com o fim da obra, ficou finalmente ali à espera do filho, com muita paciência, e o filho nada. Sentindo que o tempo estava passando e que a sua hora final estava chegando, aquele pai então resolveu escrever uma carta ao filho e deixou essa carta guardada num pequeno recipiente e fixou nesse recipiente um papel com os seguintes dizeres: ao meu filho querido. E na varanda de sua casa, ouvindo o barulho dos pássaros e do riozinho que passava nos fundos de sua casa, deu o seu último suspiro de vida. A única testemunha do ocorrido foi a sua inseparável capivara. Um dia, o filho do falecido pai decidiu procurar o pai. Ele não sabia que o pai tinha morrido. E depois de muito procurar, descobriu a casa onde o seu pai havia morado e a estrada que este pai havia perto, no meio da mata, que levava então ao alto da montanha. E aquele filho então começou a subir o caminho, subir a estrada. E aí então ele viu o primeiro pedaço de madeira, um pedaço de madeira fincado na terra e pintado de vermelho. E aquilo deixou o filho bastante intrigado. Pensava ele, o que esse pedaço de madeira pintado de vermelho, fincado na terra, poderia significar? Continuou a sua subida ao topo do monte. E para sua surpresa encontrou outro pedaço de madeira, fincado na terra, pintado de vermelho, o que deixou aquele filho ainda mais intrigado. Pensava ele, o que aqueles pedaços de madeira pintados de vermelho poderiam significar? E aquele filho não conseguia entender. E quando chegou no final do caminho, encontrou a casa que o pai construíra no meio da mata. E ao olhar para a varanda, percebeu que alguém havia morrido no local, pois ali estavam alguns restos mortais de uma pessoa e de um animal que o filho não conseguiu identificar,
mas que ainda esses restos mortais podiam ser vistos. O filho entrou na cozinha da casa e percebeu um recipiente com o nome dele, escrito assim: ao meu filho querido. Abriu e havia um bilhete ali. E ao ler esse bilhete, aquele filho pôde desvendar o segredo dos pedaços de madeira pintados de vermelho ao longo do caminho. O bilhete dizia: filho amado, preparei aquela estrada para você voltar para mim. Ele me custou uma perna, um braço e por fim a minha vida. Fico muito feliz por você ter me encontrado, e que esses pedaços de madeira manchados de vermelho e que simbolizam o meu sangue derramado para que você encontrasse o caminho de volta para perto de mim, te transmitam a certeza de que mesmo distante, você sempre foi lembrado, perdoado e amado por mim. E aquele filho chorou copiosamente. Queridos irmãos, cada um de nós, em nossa rebeldia, também se afastou do Pai Celestial. Cada um de nós, por causa do pecado, quer manter distância do Pai. Mas o nosso Deus, Ele preparou uma estrada, Ele preparou um caminho de volta para Ele. Um caminho que nos pudesse trazer para perto dEle. Um caminho marcado e manchado de sangue. E esse caminho, essa estrada, é a cruz de Jesus. Não há outro caminho que nos leve de volta para os braços do Pai, para a salvação eterna, exceto pela estrada da cruz, a cruz de Cristo. Porque Ele mesmo, Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quem é Jesus? É o único que nasceu neste mundo sem pecado, mas que morreu pelos pecados, os nossos pecados. E quando Cristo morreu na cruz, Ele se tornou culpado pelo pecado da tua e da minha mentira, pelo pecado da tua e da minha calúnia, pelo pecado da tua e da minha inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais imundos e sujos que eu e você cometemos. Esta é a mensagem que nós temos anunciado. Esta é a mensagem da cruz. Não daquela cruz pendurada na parede de uma casa ou em volta de do pescoço de alguém. Não, nós estamos falando da cruz do Gólgota. A cruz aponta para o grande amor de Deus pelo pecador, porque ela toda está manchada de sangue. Essa cruz é uma rude cruz, e essa cruz, ela ofende as pessoas. Ela ofende as pessoas porque elas confrontam com uma realidade que muitos não gostam de admitir. A realidade de que elas são pecadoras perdidas e condenadas, e permaneceriam eternamente nesse estado, se o nosso Deus não as tivesse livrado, se não as tivesse amado de tal maneira, de ter colocado o próprio Filho numa cruz, no lugar delas. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos o julgamento e a condenação. E as pessoas, elas não gostam de ouvir que são assim tão pecadoras. Elas não gostam de ouvir que o pecado delas as afasta tanto do seu Criador, e se ofendem quando isso é dito a respeito delas. Mas esta é a mais pura verdade. Naquela cruz,
Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. O sangue ali que manchou aquela rude cruz, aquela cruz, o sangue ali derramado, é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Pois a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E era isso que Cristo estava fazendo na cruz, derramando o seu sangue para perdão de nossos pecados. Querida igreja, a estrada que nos conduz de volta para os braços do Pai, essa estrada, esse caminho já está pronta, já está pronto. É uma cruz, uma rude cruz, é um caminho manchado de sangue, e percorrendo por ele percebemos a que ponto chegou o amor do Pai. E toda vez que eu olho para a rude cruz, eu me sinto consolado, eu me sinto confiante, porque apesar de toda a minha rebeldia, apesar de toda a minha rebelião contra Deus, Ele nunca deixou de esperar pela minha volta até Ele. Ele nunca deixou de me amar, Ele nunca deixou de pensar em mim. Na cruz de Cristo, o meu Pai providenciou o caminho de volta para Ele. É muita graça, é muito amor. Esta é a mensagem da cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que acreditamos no que ali aconteceu, é o poder de Deus, é a salvação que vem de Deus, é o amor de um Pai que não mediu e não mede esforços para ver perto dele os seus filhos queridos, você e eu. Ele espera, e como Ele espera pelo teu retorno, e Ele espera e anseia para que isso aconteça, e através de Cristo nós podemos nos achegar até Ele. Querida igreja, a rude cruz é a estrada de volta para os braços do Pai. É esse o significado da Sexta-feira Santa, e que isso renove cada vez mais dentro do teu coração, dentro da tua vida, que isto renove, revigore a sua fé, revigore o teu amor e a tua gratidão para com este Deus que tanto te ama, esse Pai que tanto quer ver você perto dele. Que esta notícia de que o caminho para a volta está pronto, que essa notícia possa mexer com as tuas estruturas e possamos nós rever muitas coisas, rever muitos conceitos, muitos valores, mas acima de tudo, que ela revigore a nossa certeza de que nós temos um Pai amoroso que aguarda ansiosamente o retorno do seu filho e de sua filha para perto dele. Que Deus nos dê essa confiança e convicção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.